Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Olá a todos, nós estamos aqui no nosso programa Consciência e Transformação. A pergunta de hoje é: o que deixa você inseguro? Que tipo de situações no seu dia a dia, com as pessoas, no seu trabalho, que deixa você inseguro? Nós estamos então começando mais um Consciência e Transformação. Bom, nós estamos aqui então mais uma vez às 11 horas no nosso programa ao vivo, Consciência e Transformação, que nós levamos aqui ao vivo na TV Nova Luz toda sexta-feira de 11 ao meio-dia e com a sua participação. Nesse programa ao vivo, como sempre, a gente vai abordar um tema e respondendo as suas perguntas. Só que hoje nós resolvemos fazer um formato um pouco diferente para você, né? Nós estamos colocando já desde o início uma pergunta, o que deixa você inseguro, e eu estou convidando você a desde já enviar a sua resposta, porque aí eu posso comentar e vou trazer algumas reflexões, alguns exemplos, causas e consequências das inseguranças, diversas inseguranças que todos nós passamos, a partir daquilo que você traz de contribuição sobre a sua experiência, sobre os seus sentimentos. Então, pode começar a mandar, nós já começamos aqui antes do ar, mandando já algumas colocações para as pessoas, e nós já estamos recebendo aqui algumas respostas, e é em cima dessa questão da insegurança que nós vamos levar todo o nosso programa para atender a sua necessidade e trazer uma reflexão sobre esse tema que, de um modo geral, todos nós hoje atravessamos na nossa vida. Então, eu vou começar então agradecendo a todos que são sempre conosco, né, que começam então a ficar frequentes usuários do nosso programa, e respondendo então a essa pergunta, o que deixa você inseguro? A Evelane de Fortaleza, bom dia Evelane, começou logo antes do programa mandando para a gente assim, muita coisa me deixa insegura, mas a violência tem surtido um efeito destrutivo. Então é interessante, importante essa resposta da Evelane, esse comentário, porque de fato hoje, pelo tipo de situação que nós vivemos no mundo, na verdade, não é só uma questão do Rio de Janeiro, né, onde a gente está aqui no programa, no Brasil, nosso país, é um problema mundial. Os níveis e os índices de insegurança relacionados à violência urbana, à violência de um modo geral, elas têm sido os principais relatos, não só da insegurança, mas também da ansiedade que normalmente está relacionada à insegurança. Então, para a gente começar, eu queria falar sobre essa questão da insegurança e o que, na verdade, o que é a insegurança? Por que todos nós, em algum momento, nos sentimos mais ou menos inseguros? A insegurança, ela está relacionada, como o nome próprio diz, à insegurança, ou seja, a não se sentir seguro. É um estado de apreensão, é um estado emocional de quase medo, onde essa apreensão está relacionada a não se sentir seguro, ou na situação que a gente vive, ou, normalmente, naquela situação que a gente pode vir a enfrentar. A insegurança, então, ela está relacionada a essa reação, aonde a gente teme não ter recursos suficientes e capazes de enfrentar uma situação que a gente antevê. E isso, na verdade, é um mecanismo psicológico extremamente positivo. Se nós pensarmos, essa insegurança faz com que a gente possa, então, fazer uma avaliação mais adequada do tipo de recurso que nós temos, do tipo de capacidade que nós temos e do que nós precisamos desenvolver na vida para poder enfrentar ou superar qualquer tipo de dificuldade, seja uma dificuldade pessoal, um conflito familiar, ou então, por exemplo, um desafio no trabalho. A insegurança faz com que, de alguma forma, a gente possa avaliar o que realmente seria necessário, o que nós julgamos fundamental para poder levar a cabo aquela situação. E como, de um modo geral, nós nunca sabemos, e a cada dia nós temos desafios diferentes, a tendência é nós nos sentirmos inseguros, porque sempre nós estamos sendo convidados pela vida a desenvolver novos recursos, a estar mais preparados, a nos preparar e desenvolver capacidades, habilidades, virtudes, para que a gente possa enfrentar essas dificuldades, esses desafios, alcançar essas metas.
E como nós temos vivido num mundo cada vez mais complexo, esses recursos e essa consciência dos recursos, muitas vezes ela fica mais incerta, ela fica muito frágil. Então vejam que se nós pensarmos no mundo hoje, nas solicitações que nós temos, as diversas solicitações que nós temos no mundo, é natural que a gente então perceba num dado momento, não se sinta totalmente confiante em relação a termos ou não aquela capacidade de enfrentar e superar aquela dificuldade. Então, a insegurança, ela tem a ver com um ajuste da nossa autoconfiança. Insegurança tem a ver com a nossa autoconfiança. O grande problema da insegurança é quando ela passa de um determinado limite, onde o nível de ansiedade, ela então leva um tal nível de desconforto, uma antecipação de um cenário tão negativo, que a gente então se sente incapaz com qualquer recurso que a gente tenha. E aí então a gente paralisa, a gente então recua, a gente então fica tomado pelo medo, pela ansiedade. Então, nesse caso, quando a insegurança passa desse limite, nós então entramos no lado negativo da insegurança, onde ela gera então uma série de desequilíbrios emocionais, comportamentais, psíquicos, que nos fazem então entrar em quadros até algumas vezes mais graves, mais patológicos, mais graves em termos de ansiedade, de depressão, de evitação social. Então, essa ansiedade, essa insegurança que ultrapassa esse limite, ela então começa a trazer prejuízos para a vida pessoal, para a saúde, enfim, para uma série de dificuldades que a pessoa aumenta, né, nesse sentido. É nessa hora, normalmente, quando a insegurança entra nesse nível mais negativo, é que costumam surgir as crenças inconscientes, que a gente chama de crenças destrutivas, crenças limitantes. São aspectos que nós acreditamos que estão no nosso psiquismo de profundidade e que nessa hora, diante da insegurança, eles vêm à tona com muita força. Nós vamos comentar aqui, diante dos comentários, nós vamos comentar algumas dessas crenças limitantes das situações de insegurança. Então, eu queria falar especificamente a Ivelane sobre a questão da violência urbana e da violência hoje de um modo geral, é que o maior problema que nós temos sentido e que nos coloca nesse estado é por conta da sensação de vulnerabilidade diante de uma ameaça real. Só que nós entramos num nível, às vezes, de insegurança porque nós percebemos uma tal incerteza, um tal descontrole sobre a nossa situação de segurança ao andar na rua, ao andar no trânsito, enfim, que nós nos aprisionamos num estado que antevê, que prevê uma situação que pode, na nossa mente, ser mais grave do que realmente ela poderia ser. Ao invés de nós estarmos na situação e, de fato, ao sentir uma situação de violência, nós temos uma reação evitativa, que é natural, saudável, nós antecipamos essa insegurança e aí então muitas vezes evitamos de sair à rua, evitamos de assumir compromissos, nós vemos a nossa liberdade cerceada. Um dos grandes problemas hoje em relação ao medo, em relação à violência, a insegurança em relação à violência é a perda da liberdade. E aí é importante a gente comentar isso porque segurança e liberdade são valores que nós buscamos, mas eles são excludentes. O que eu quero dizer com isso? Se eu então busco mais segurança, eu vou ter que abrir mão de liberdade. Se eu quero mais liberdade, eu talvez tenha que contar com mais segurança. Deixa eu exemplificar isso para vocês verem como que isso está no nosso dia a dia e a gente não se dá conta. A gente está aqui no Rio de Janeiro, várias áreas de risco, de violência maior, urbana, comunidades ou mesmo na rua. Regiões, então, onde, por exemplo, eu não posso pretender andar na rua sem qualquer tipo de cuidado tarde da noite. Porque, para eu ter essa liberdade, eu me coloco numa situação de maior risco, de maior insegurança. Se eu quero ter a segurança, uma segurança total, talvez eu não possa sair de casa, não tenha liberdade de andar e ir aonde eu queira. Então vejam que hoje, essa questão da segurança e da liberdade, elas são excludentes. Então nós temos que encontrar um equilíbrio de acordo com o nosso perfil, porque se a gente também começa a abrir mão de muitas coisas na nossa vida, de ir a lugares, frequentar locais, de transitar pelas vias urbanas, por conta do medo, nós ficamos reféns do medo. E eu costumo dizer que quem vive com medo, vive pela metade.
Vamos pensar nisso. É claro que a gente não vai se expor desnecessariamente ao risco, mas muitas vezes estamos de tal forma reféns do medo que nos aprisionamos e ficamos então reféns dessa situação de evitação de situações que eventualmente podem ser mais inseguras, mais agressivas, que nos deixam mais vulneráveis. Então, é preciso ponderar isso para também não abrir totalmente mão de alguma liberdade, porque senão isso também tende a gerar um nível de frustração, um nível de fechamento em si mesmo, que também pode não se tornar um mecanismo tão saudável. Vamos continuar aqui. A Fernanda Lopes fala alguns comentários aqui sobre uma pessoa próxima, vocês podem ver aí, que tem uma insegurança muito grande para realizar tarefas, de falar com as pessoas, tem muita vergonha, quando, por exemplo, tem uma pergunta para ser respondida. Fernanda, não sei se você viu, nós fizemos 2 programas sobre a timidez, um programa sobre a timidez que está gravado tanto no TV Nova Luz, no canal do YouTube da TV Nova Luz, como no canal do YouTube Milton Menezes. E aí também eu abordo sobre essa questão da timidez, e essa vergonha no trato. E ela fala sobre essa possibilidade de fazer um exercício, né, de exposição num ambiente familiar, porque isso ajudaria, né, de fato, num caso como esse. Fernanda, sim. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens que é muito eficaz em relação a esse movimento de mudança de comportamento, apesar dela não entrar, como nós procuramos fazer na nossa abordagem, as origens, quer dizer, os conteúdos de causa mais do psiquismo de profundidade, mas a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de TCC, ela tem recursos muito interessantes em relação à mudança, a um aprendizado, a um reaprendizado de comportamentos que são inadequados. E um deles é essa que nós chamamos de técnicas diversas de exposição sistemática. Ela é muito eficaz, por exemplo, em casos de fobias, onde então vai se procurando fazer com que o cliente que tenha um medo excessivo de um determinado objeto fóbico, um animal, uma situação qualquer, ele vai sendo exposto gradativamente em doses menores àquele objeto, para ele poder ir desmontando aquela reação muito forte que ele tem diante daquela fobia. Isso também serve para a questão da insegurança. Né? Ou seja, você criar uma condição mais controlada, então você fala aqui, por exemplo, de um ambiente doméstico, onde de repente promover uma exposição de alguma coisa para pessoas conhecidas, para que ele possa desenvolver essa familiaridade, ficar mais à vontade, perceber o que incomoda e então avançando em progressivos níveis de exposição. Evidentemente, essa é uma técnica que é eficaz, mas ela tem 2 problemas que são importantes, que eu queria destacar para você. O primeiro deles, dessa situação da exposição sistemática, é que nós devemos ter cuidado, porque como o medo, muitas vezes ele pode ser intenso, a insegurança é só já uma prevenção desse medo, mesmo num ambiente controlado, mesmo numa situação familiar, de familiares, essa exposição sistemática faz com que o cliente sofra o confronto e o contato com esse medo permanentemente, porque ele tem que estar lidando com esse medo. Então, é desgastante e é sofrido porque ele tem que ter, ao longo desse processo, desse tratamento, ele vai lidar permanentemente com medo. E isso costuma ser desgastante para o cliente e tem que saber conduzir para que não seja um sofrimento exagerado e desnecessário dele. O outro aspecto importante é que, se esse medo ele é muito forte, mesmo essa situação familiar mais controlada, mais confortável, pode desencadear níveis de ansiedade muito significativos. Então a gente tem que observar, é uma tentativa válida, mas observando esses 2 cuidados para poder deixar que realmente essa pessoa conhecida sua, esse parente seu, possa ir identificando esses medos e essas reações, para que ele possa então se tornar mais confiante, mais autoconfiante para as situações diversas onde tem essas situações. Caso ele identifique que é ainda muito difícil, talvez ele precise realmente buscar talvez um acompanhamento profissional para poder buscar a origem, ressignificar essa reação. Mas, de qualquer forma, a Fernanda traz aqui, né, uma contribuição interessante sobre um caso de insegurança. Né? Evelane, eu tinha perguntado a Evelane que outras coisas, além da violência, poderia causar insegurança. A responsabilidade de ser uma boa mãe, pois filhos não são animais de estimação.
então não consigo manter o controle, a segurança de cada situação com meus filhos. Isso me faz prendê-los. Evelane, essa que é a grande questão. Por isso que quando eu comecei falando sobre a insegurança ela está muito relacionada, na grande maioria das vezes, a uma sensação de incapacidade, de não termos a competência, de não termos os recursos, de repente, numa determinada situação, nós não sermos capazes de lidar com aquela situação. E aí, então, a gente antevê de tal forma esse descontrole, ou o inusitado, né, aquilo que é imprevisto, que a tendência natural do ser humano é recuar para uma posição de controle. Então, evitar sair de casa, por exemplo, prender os filhos para evitar que eles se coloquem numa situação de risco, de repente, manter uma atitude de educação mais conservadora para evitar isso ou aquilo. Só que, na contramão dessa atitude, que é compreensível, nós acabamos não preparando também os nossos filhos para a realidade que cada vez é mais desafiadora no ambiente externo. Nós acabamos não preparando, por exemplo, nossos filhos para o mundo. Buscamos de tal forma preservá-los e protegê-los, e apesar disso ser compreensível, também evitamos que um dos nossos papéis é prepará-los para que também tenham um tipo de habilidade, que desenvolvam recursos para, por exemplo, identificar uma situação perigosa em termos de violência urbana, por exemplo, um tipo de como caminhar numa condução pública, por exemplo, como evitar determinadas situações onde o perigo pode estar parecendo evidente. E é claro que para a criança, dependendo do nível de desenvolvimento, isso vai ter estágios que a gente precisa superar. Na verdade, nesse desafio da educação, nós passamos permanentemente com momentos de insegurança. Por quê? Porque, de fato, e aí considerando a lógica da reencarnação, considerando a dimensão espiritual, espíritos que reencarnam com cargas, com bagagens, com traços completamente diferentes uns dos outros. Fazendo então com que também a nossa responsabilidade como pais e responsáveis na condução da educação também nos estimule a desenvolver novos recursos para dar conta das demandas crescentes e novas que estão surgindo pela tecnologia, pela cultura, pelo avanço e o progresso da sociedade. Então, nos levando a rever, por exemplo, os processos de educação, não só a educação formal na escola, mas como nós vamos lidar com questões sobre drogas, sexo, doenças sexualmente transmissíveis, violência sexual, bullying, enfim, violência urbana, várias situações que nós somos colocados em condição de rever até os nossos próprios conceitos para poder auxiliar os nossos filhos. Então, essa insegurança ela é natural, mas nos leva realmente a explorar novos recursos de acordo com as necessidades também de nossos filhos. A grande questão, Evelane, e quem está nos assistindo, é que nós temos uma tendência no nosso psiquismo a pretender estar sempre seguros. E ser seguro é poder ter um controle ou um conhecimento, um domínio sobre as situações que nós estamos vivendo ou que vamos viver. Normalmente, quando então essas situações se modificam, os cenários se alternam, nós tendemos a desenvolver essa insegurança porque percebemos que esse descontrole nos leva a uma situação que pode ser imprevista, pode surgir alguma coisa que nos surpreenda e que exige um recurso que a gente tema que não tenha. Mas, por outro lado, vejam bem, né, a vida é muito sábia. Por outro lado, se nós ficássemos também sempre naquele domínio daquilo que nós conhecemos, da zona de conforto, nós também não cresceríamos, nós não desenvolveríamos novos recursos, porque ficaríamos acomodados com aquele tipo de estado em que nós nos encontramos e nos sentimos seguros. Então, vejam que essa insegurança no nível normal e saudável que eu falei anteriormente, ela nos leva realmente a sair da zona de conforto para um desenvolvimento de novos recursos, novas habilidades, novas competências para a nossa vida, ou como a Evelane coloca, no trato com as pessoas. Então veja que a insegurança, ela é natural. O problema é quando ela passa para esse limite que nós ficamos escravizados pela ansiedade, pelo medo, por conta ou do perigo que passa a ser muito iminente, ou muitas vezes nós imaginarmos que o perigo vai ser muito maior do que realmente ele é na realidade, ou que ele pode ser. Então esse detalhe que faz com que muitas vezes a gente fique aprisionado à insegurança e à ansiedade que normalmente é decorrente dessa insegurança. Mas obrigado, Evelane, pela sua participação, né?
E tem uma coisa aqui, né? A gente não tem controle realmente sobre a situação com filhos e assim, porque por mais que a gente queira ter o controle, sempre vai ter alguma coisa que nós que não vamos poder prever, que vai nos trazer uma nova necessidade. A Fernanda fala que é de Porto Alegre. O primo dela tem 12 anos, então essa exposição com 12 anos, Fernanda, ela pode ser útil e válida e torná-la bem lúdica, né? Dele contar uma história, dele poder fazer um teatrinho com bonecos, porque esse aspecto lúdico vai fazendo com que ele também se solte e perceba a autoconfiança. A idade dele é boa nesse sentido para que ele não sofra ou venha a sofrer muito em termos do futuro, né? Em termos de futuro escolar e tal. E uma outra coisa que muitas vezes pode estar nesse tipo de insegurança é o nível de exigência por resultados. Às vezes a própria família, a expectativa dele sobre uma cobrança de resultados da família e às vezes da própria criança que se coloca um nível de exigência sobre resultados escolares, de performance, que faz com que ela fique sempre no nível de tensão, achando que pode não ter um resultado que seja bem avaliado, que tenha consequências ruins por essa avaliação ruim. Então, também é de observar isso para deixá-lo tranquilo em relação à carga de cobrança, ou que é feita sobre ele, ou que ele mesmo faça sobre si mesmo. Esse é um aspecto que costuma ser muito importante, não só na criança, mas em muitos casos onde a insegurança vem em relação à performance, a resultados. Mas obrigado, Fernanda, pela sua participação aí de Porto Alegre. Nós temos Evelane do Ceará, Porto Alegre, é muito interessante isso, né? A internet podendo conectar tantas pessoas e a gente poder conversar com todas elas. Vânia Aragão, bom dia a todos. Cris Dias, a meditação vai auxiliando nesse enfrentamento das diversas inseguranças de cada um? Sim. A meditação, Cris, ela costuma permitir um nível de alinhamento, de nós estarmos presentes de tal forma que quando a gente lida com as situações, a gente pode então, estando alinhado, perceber quais são os recursos que realmente a gente tem ou se há uma necessidade de recuar se a gente não se sente capaz desse tipo de recurso. Então, a meditação, o exercício sistemático da meditação costuma trazer esse tipo de presença que ajuda a gente não ampliar a questão da ansiedade e antever, às vezes superdimensionando os riscos e as nossas ameaças. Nós temos várias contribuições, mas o pessoal da produção está me avisando aqui, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco eu vou voltar, continuando a comentar sobre a insegurança e respondendo os seus comentários e as suas perguntas. Eu volto daqui a pouquinho. Olá, meu nome é Alexandre Queiroz e eu gostaria de divulgar a peça Entre o Céu e o Inferno, o musical. É uma produção, uma realização da Oficina de Estudos da Arte Espírita. Essa peça não tem nenhum fim lucrativo para nenhum dos seus participantes, mas também não temos dinheiro, então é muito importante essa contribuição. A contribuição é muito importante para que a gente possa dar vida a esse projeto. Nós contamos com a sua colaboração e somos muito gratos. Muito obrigado. Ajude você também! Olá, nós estamos de volta com o nosso programa Consciência e Transformação. E hoje, um programa um pouco diferente, eu estou desde o início respondendo aos comentários, várias pessoas comentando, trazendo as suas observações sobre o tema da insegurança, o que deixa você inseguro. E eu vou continuar aqui respondendo a esses comentários, eu acho que esse é um modelo interessante, porque a gente conversa mais próximo e a gente tem como ir comentando conforme as pessoas vão colocando as suas questões, os seus comentários.
Eu quero completar aqui, a Fernanda trouxe um outro dado aqui, que agora eu pude ver com mais calma, que eu tenho aqui uma área do chat que eu só consigo ver, e são muitas perguntas. Ela fala sobre esse primo, que de 12 anos, que ele acaba, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando ele vê, então, tem jogos, ele acaba, então, não jogando ou evitando jogar, porque quando ele vê que tem alguém jogando melhor, ele não joga com medo de perder. Veja que confirmando, provavelmente, aquilo que eu estava falando antes. Provavelmente essa insegurança dele nas tarefas está em relação a um resultado. Aí ele está tão fixado a ter que ter um resultado sempre positivo, superior, sempre muito bom, que acaba fazendo então com que o nível de insegurança aumente. Por quê? Se a minha expectativa é muito grande, eu também acabo me sentindo inseguro, porque uma expectativa grande exige então recursos também maiores. Na maioria das vezes, é essa sensação de não sermos capazes, não termos autoconfiança em relação ao que nós temos, ou sermos capazes de desenvolver aquilo que se precisa, é que faz com que a gente fique, então, desenvolvendo um alto nível de insegurança e a questão da ansiedade. Elizabeth Santos, bom dia, Elizabeth. A Elizabeth coloca uma questão que depois, acho que a Vânia confirma, né? A Elizabeth fala assim: hoje tenho insegurança de me expor para algumas pessoas, até mesmo com relação aos sentimentos, por medo de levar um fora. E a Aragão fala que também sente também isso, que são parecidas, né? Enfim, vejam bem, a questão da insegurança em relação a levar um fora é por nós imaginarmos, e muitas vezes é uma crença inconsciente, de que a gente vai ser inadequado, ou que de alguma forma, ao colocar os nossos sentimentos, nós vamos ter um tal tipo de avaliação depreciativa, às vezes agressiva da outra pessoa, que a gente fica inseguro em relação a demonstrar esse sentimento e levar esse fora. Normalmente é por conta da dificuldade que nós temos, e aí vocês devem observar isso na vida de vocês, em relação ao amor próprio. Porque muitas vezes essa questão da expressão de sentimentos e o medo da reação do outro está em nós colocarmos excessivamente a valorização das nossas questões, da nossa pessoa, da nossa conduta, da nossa qualificação, na avaliação, no valor que o outro coloca. E aí, se eu me coloco e o outro avalia isso negativamente, eu me sinto, então, inferiorizada, humilhada, apreensiva. Se eu consigo desenvolver um nível maior de amor próprio, então eu vou ser capaz de falar do meu sentimento, me expor às pessoas por aquilo que eu sinto. Porque se aquela pessoa, por exemplo, ela não entende aquilo, ou ela tem uma reação inadequada, vamos combinar, né? O maior problema é dela. Ou seja, se de repente eu coloco o meu sentimento para alguém e alguém me distrata, então eu tenho, claro, que me recolher. Isso não quer dizer que seja agradável, eu tenho que tolerar qualquer coisa, mas isso quer dizer que aquela pessoa talvez não seja digna, vamos dizer assim, ou não seja a melhor parceira para que eu de fato possa falar dos meus sentimentos. Talvez eu tenha que me fechar um pouco, porque não é a pessoa adequada para a gente ter uma relação, uma interlocução, uma amizade. Agora, se eu também não expresso, eu deixo de colocar a minha vida e enriquecer a minha vida. Normalmente porque a gente colocou o valor e o peso da avaliação, do nosso valor, no outro. Então o outro é que tem que fazer uma avaliação boa. Se a gente teme que ele não vai fazer uma avaliação boa, porque eu acho também que não confio que seja tão bom, eu então evito isso com medo de que ele vá avaliar negativamente, né? Isso normalmente, quando a gente desenvolve essa autoconfiança, eu sou capaz de expressar pelo sentido que faz para mim. E aí, então, muitas vezes vai se quebrar isso, e mesmo que seja um fora, é sinal que aquela pessoa, então, realmente não nos conhece, não é a pessoa ideal para que a gente possa ter esse tipo de interlocução. Então, talvez a gente tenha que recuar, talvez a gente tenha que evitar uma certa exposição, um certo tipo de intimidade com aquela pessoa. Observem isso sobre a questão do amor próprio, porque isso pode ser bem interessante. A Vânia comenta aqui, faz uma pergunta, que vai fazer uma pergunta para mim, no comentário que vocês fizeram: como diminuir a insegurança de se expor, né? Isso que eu estava falando aqui, em relação aos sentimentos, em relação ao medo de levar um fora. É isso, né? Desenvolver essa autoconfiança, né? Você está colocando os sentimentos, veja que muitas vezes o medo de tomar um fora é a expectativa que a gente coloca de como que o outro vai receber. E às vezes o outro recebe do jeito que ele pode. Mas se eu deixo de colocar também, eu empobreço a minha relação. Então é preciso ir colocando e experimentando para ver se a gente então pode ter uma relação onde a gente pode expressar mais ou se a gente pode expressar menos. Às vezes o nosso medo é tão grande que a gente acaba, por precaução, não expressando para ninguém. E isso também empobrece as nossas relações. Ok, Vânia? Mary, bom dia, Mary. Sou professor de matemática e percebo que muitos alunos mostram um desempenho que não condiz com o que ele sabe em situações de prova de matemática, devido à insegurança e à autoconfiança. Veja, Mary, é isso que a gente estava falando aqui sobre a insegurança, né? Muitas vezes a pessoa tem o recurso,
ela tem a competência, mas ela estabelece uma tal ideia de que aquilo não é suficiente para um determinado resultado, ou ela estabelece um resultado uma expectativa tão alta, que então ela não sente segurança de que aqueles recursos são suficientes para aquele resultado. E aí então ela paralisa. O que a gente observa é que isso acaba sendo um círculo vicioso em que a ansiedade e a insegurança acabam então comprometendo mais ainda o resultado. E aí confirma o pensamento. E aí, ao confirmar o pensamento, a pessoa se sente mais insegura, então ela perde mais o resultado e isso tende a criar uma situação de muita paralisação. E é uma coisa interessante, né, que a gente pode aproveitar na contribuição da Mary, é que tem algumas disciplinas, por exemplo, a matemática, a física, que por terem um nível de exigência em relação à precisão, em relação ao domínio de certas regras, que tem uma precisão até de resultados muitas vezes, que levam muitas vezes as pessoas a acharem e terem dificuldade por conta desse nível de exigência de uma precisão que às vezes uma ciência mais humana ou social, onde há uma reflexão, parece que levaria a um maior conforto. Na verdade, é muito pela característica da precisão e da performance que é exigida em relação à precisão de um resultado, a encontrar a resposta certa, né? Isso fazendo então com que muitos alunos, e muitos adultos também, alunos jovens e adultos, tenham medo e insegurança em relação, por exemplo, a algumas disciplinas como matemática, física. Na minha observação, eu acho que tem a ver com essa questão da precisão, há uma pressão sobre essa questão do resultado. Mas obrigado, Mério, pela sua contribuição sempre aqui conosco no nosso programa, né? Vânia, notas em provas ou concursos não quer dizer nada, às vezes a insegurança atrapalha, com certeza, né? Eu tenho agora recentemente a época de concursos, né? E com a crise de empregos, muitas pessoas procurando os concursos, a insegurança em relação imagina, um concurso público para um tribunal qualquer desse, seja federal ou estadual. Um nível de exigência de várias disciplinas no nível do detalhe. Um número enorme de pessoas que estão se candidatando. E aí, então, as provas passam a ser muito melhor elaboradas nem sempre, mas num nível de exigência do detalhe para fazer realmente um corte. Essa sensação de estar, então, diante de uma possibilidade tão adversa faz com que a pessoa sinta de uma tal insegurança que ela acaba prejudicando, inclusive, o estudo. Porque quando ela está estudando uma coisa, ela já está pensando na outra, naquilo que de alguma forma ela poderia deixar de... ela está estudando uma coisa, mas pensando no que ela está deixando de estudar. Resultado, ela nem estuda bem isso, nem estuda aquilo. E aí então a sensação de não completar o estudo vai aumentando a insegurança e vai impactar decisivamente o resultado. Vamos ver aqui várias participações. André Rabelo, Joilson, ansiedade, depressão e timidez. Seria frutos da insegurança? Joilson, excelente pergunta. Ansiedade, depressão e timidez seriam frutos da insegurança? Veja bem, é uma questão importante porque a gente não pode resumir, né? Ou seja, com uma causa única, a insegurança, a ansiedade, a depressão e a timidez. Como a gente já falou no programa da timidez, existem vários aspectos que podem compor ou causar essa reação final do comportamento do tímido, por exemplo. A ansiedade também, nós já fizemos o programa e vamos repetir o programa de ansiedade, porque é um tema sempre vasto. Não necessariamente a gente vai atribuir exclusivamente a reação de ansiedade à insegurança, mas a insegurança ela tende a gerar necessariamente um nível de ansiedade. A ansiedade que de alguma forma pode ser natural, mas ela então é uma ansiedade saudável, porque ela nos leva realmente a antecipar e a buscar os recursos para aquilo que a gente está antecipando, mas a ansiedade que é mais negativa, e normalmente quando ela fica característica da insegurança, é a ansiedade que antecipa e amplifica esse resultado, o que pode acontecer de ruim, fazendo então com que haja um quadro de ansiedade até patológico. Pode então gerar também a depressão, porque a insegurança e a sensação de incapacidade de não ter recursos pode de fato sim levar a um quadro depressivo. E a timidez, como a gente falou, ela é uma das causas da timidez, essa insegurança. A insegurança de como eu vou ser avaliado, como eu vou ser recebido, se eu vou ser amado ou não, se eu vou ser entendido, se eu estou adequado. Essa insegurança em relação a esses atributos pessoais pode fazer então com que a pessoa se introjete, ela fique mais fechada, ela diminua as relações sociais, fazendo então essa característica do tímido, da timidez. Então,
Sim, de fato, a insegurança pode ser uma causa da ansiedade, da depressão e da timidez principalmente, mas não necessariamente é a única causa desses problemas. E eu queria responder aqui uma pergunta, acho que da Andréa Rabelo, que tem a ver com isso. Deixa eu achar aqui. Andréa Rabelo, quais os sinais da insegurança normal para a patológica? Andréa, excelente pergunta e vai muito aqui complementando a pergunta do Joilson, né? Joilson que também é um grande conhecido de muito tempo. Andréa, a gente pode perceber as diferenças pela intensidade dos seus efeitos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós pensamos na insegurança normal, por exemplo, eu tenho uma prova, eu tenho, então, como eu estava falando, um concurso, e eu percebo que eu não estou seguro, ou seja, eu percebo que não estou totalmente, ou me sentindo à vontade, confortável, de dominar uma determinada cadeira, uma determinada matéria. Então, essa insegurança, diante de uma avaliação daquilo que realmente eu acho, dos meus recursos, da minha capacidade para o enfrentamento de um desafio, faz mobilizar esses recursos para adquirir aqueles recursos, ou então contornar aquele recurso que eu não tenho. Então, por exemplo, eu preciso aqui falar no programa, mas vamos dizer que então eu tivesse um problema de dicção. Então, eu posso ficar inseguro de falar, mas eu tenho que então buscar um recurso para poder não deixar de falar e buscar contornar isso. Então, a insegurança normal é aquela que estabelece um nível de avaliação crítica da situação, dos meus recursos e me leva naturalmente a desenvolver ações para me sentir seguro, né? Ou então conseguir conviver com essa insegurança. Por quê? Porque tem vezes que a gente vai constatar que não há como ter recursos suficientes para aquilo. Eu falava ainda há pouco sobre a questão da segurança, da violência urbana. É um exemplo típico, que é o que eu posso dar um recorte mais focado. Vamos dizer que você, de repente, se sinta inseguro de ir para um determinado local, por exemplo, no Rio de Janeiro, atravessar o Rio de Janeiro, passando por algumas regiões que você não conhece, para um evento público, um evento que vão ter muitas pessoas. Eu posso me sentir inseguro, mas se aquele evento é importante para mim, ou seja, por importância de trabalho ou de lazer, eu preciso avaliar se realmente eu tenho informações que me levem a, por exemplo, saber se eu tenho condição e segurança para poder passar naquelas regiões, se eu tenho que fazer, por exemplo, um caminho alternativo para me sentir mais seguro. Ou seja, eu me sinto inseguro, mas me leva a uma ação de poder identificar se eu tenho recursos, seja um outro trajeto, se eu tenho realmente as vias que podem ser policiadas, por exemplo, né, que tenha um policiamento que eu julgue razoável. E também, em algum momento, eu saber que, por exemplo, eu posso ir para um evento desse, ter algum nível de insegurança, porque um evento, por exemplo, com muitas pessoas, pode eventualmente acontecer uma confusão, pode acontecer algum tipo de problema, mas eu saber que eu tenho recursos para, por exemplo, naquela hora, poder buscar sair do lugar, poder perceber e sair antecipadamente, ou poder evitar uma determinada confusão, porque muitas vezes aqueles recursos vão ser provados na hora. Muitas vezes a insegurança ela fica patológica porque a gente começa então a querer controlar todas as variáveis para poder se sentir seguro. Ou seja, às vezes o nosso nível de segurança, o que nós estabelecemos para que a gente fique confortável é de tal ordem que ele é impossível de ser alcançado, fazendo então com que a gente aumente a ansiedade. Essa ansiedade é porque eu fico tentando então antecipar e controlar todas as variáveis, planejar todas as ações para poder me sentir seguro. Infelizmente, isso hoje é impossível, porque nós temos uma vida tão complexa, são tantas variáveis a considerar, que a gente tem que sempre estar lidando com alguma coisa do imponderável. Se a gente não lidar com isso, a gente não vai desenvolver autoconfiança, e também não vai conseguir participar e realizar algumas dessas nossas tarefas, dos nossos desafios. Então, eu não vou poder sair de casa, não vou poder ir a eventos públicos, não vou poder atravessar o Rio de Janeiro, vou ter que trabalhar e morar perto. Eventualmente, se eu posso fazer isso, ótimo. Né? E claro que isso pode me trazer alguma ou maior segurança, mas na verdade, né, hoje nós estamos vivendo isso no mundo, então as pessoas falam assim, não, a Europa é muito segura, todo mundo quer ir para Portugal agora, vamos para Portugal. E aí você vê então, de repente, cidades na Inglaterra, na Alemanha, que sempre foi um exemplo de segurança, ameaçadas, por exemplo, com um ato terrorista. Então, quer dizer, isso vejam que não é um problema só nosso, do nosso país, mas é mundial, porque nós estamos sendo experimentados a avaliar coisas que são essenciais na nossa vida. E também como nós vamos desenvolver essa autoconfiança, o equilíbrio, né, entre essa segurança e essa liberdade, para também não ficarmos aprisionados pelo medo. Né? Então, é muito legal essa sua pergunta, André, obrigado pela sua participação.
Vamos ver aqui a Delma. Bom dia, minha insegurança é com amizade. Já tive tantas decepções que hoje tenho medo de me aproximar de alguém. Adelma, e depois acho que a Vânia também faz um comentário em cima desse comentário da Adelma. Isso é verdade, né? Ou seja, o que acontece? Na minha experiência eu vejo muito isso, né? E considerando, por exemplo, vida passada, né? Ou seja, como muitos problemas nossos têm a ver às vezes com situações vividas numa outra vida, o fato de nós vivermos uma situação onde a gente confia, a gente estabelece e projeta, dedica uma confiança, entregamos o nosso melhor numa relação, seja de amizade, seja de uma relação amorosa, mas nós temos uma decepção em relação a isso, ou seja, somos agredidos, somos maltratados, enfim, essa situação de decepção, ela pode ficar de tal forma marcada, deixar uma ferida psíquica de tal ordem, que a gente então generaliza aquela ferida para toda situação que seja semelhante. O que eu quero dizer com isso? O nosso psiquismo, ele fica então estruturado de tal forma que é como se a gente ficasse cristalizado na nossa mente que se eu então me dedico, se eu confio e se eu me entrego bem numa amizade, eu vou sofrer uma decepção, eu vou ser maltratado, eu vou ser humilhado, eu vou ser desconsiderado e aí, então eu vou sofrer. Então é como se a gente pensasse que não é aquela pessoa que me maltratou, é como todas as pessoas vão me maltratar, todas as pessoas vão me decepcionar. Então a gente acaba assumindo uma posição excessivamente defensiva porque em algum momento nós fomos feridos. E essa ferida então, se ela ainda está aberta, nós colocamos uma capa de proteção que é a distância. Só que isso acaba impedindo que nós possamos trocar e ter amizades, ter relacionamentos com pessoas que sejam confiáveis. E algumas vezes, a maioria das vezes, vamos combinar, algumas pessoas são em algum momento confiáveis, em outros momentos, em outras situações, não tão confiáveis. Como que a gente vai fazer? Vamos então, por conta do momento em que ela não é confiável, que ela pode nos decepcionar, não nos relacionar? Ou vamos desenvolver uma capacidade de poder confiar, mas ao perceber que é um momento de desconfiança, algo que não soa bem, recuar e me proteger. Mas não excessivamente, porque senão também eu perco a possibilidade de trocar com aquela pessoa. Ou então, o que é pior, generalizar de tal forma que as pessoas não são confiáveis, que então acabam não me relacionando com ninguém. Então é claro que uma ferida psíquica, ela gera naturalmente essa prevenção, essa proteção. Mas temos que tomar cuidado para não nos blindarmos de tal forma de não enriquecermos a nossa vida com um contato com o outro. E também aprendermos a desenvolver recursos para quando a gente percebe que tem uma coisa que está nos decepcionando, aquele amor próprio que eu falei, ser capaz de falar assim, não, isso não é bom para mim, então não quero avançar, não vou me entregar mais, eu vou recuar um pouco, vou ficar um pouco mais comedido. A gente aprender a fazer essa distinção, isso tem a ver também com o amor próprio. Mas obrigado pela sua participação, Adelma. A Adelma depois complementa, né, comentando a Vânia, que quando vem do próximo, pior ainda, às vezes acho que sou eu que tenho problemas. Vejam, isso é interessante, né, essa colocação, porque às vezes a sensação de não ser competente, ou não ter a capacidade, de não ter os atributos necessários, isso inconscientemente é tão forte, que quando a gente vê a reação, por exemplo, do outro, nos tratando mal, a gente acha que o problema é nosso. Não é o outro que de repente foi agressivo, a gente acha que é a gente que deu motivos para aquilo, aumentando então a nossa insegurança. Por quê? Porque a gente fica achando que não tem o recurso suficiente, o atributo suficiente, não é adequado para se relacionar. Mas isso é uma crença inconsciente, né? Ou seja, cada um de nós tem o valor que tem e pode ter as dificuldades como todos nós temos, e as pessoas muitas vezes, porque são exigentes, é que acabam mostrando a nossa dificuldade, o nosso erro, seja o que for, às vezes numa tentativa de se colocar em uma situação superior. Então aponta o erro para dizer assim, mas eu estou certo, você está errado. E aumenta então a nossa insegurança. Mas quando a gente percebe, tem consciência de que realmente aquilo talvez não seja o recurso, eu vou usar isso como forma de desenvolver aquele recurso, se eu preciso dele. E pode ser que de repente aquilo nem seja importante. É a gente fazer essa distinção entre o que vem do outro e aquilo que realmente é o nosso amor próprio. Normalmente a gente sofre muito porque a gente coloca muita importância naquilo e como os outros vão nos tratar. A gente tem medo de ser abandonado, de não ser amado, de não ser aceito, enfim. Ao longo das várias encarnações, a gente vem tendo muitas dificuldades de desenvolver essa autoconfiança. Então é natural que hoje a gente tenha esse tipo de dificuldade. Tanto é que a Elizabeth Santos faz uma pergunta nesse sentido. Podemos trazer a insegurança de outras vidas, refletindo na vida atual? Sim, Elizabeth, é isso que eu falava, né? Acabava falando agora. Você vê que interessante.
às vezes a pessoa é insegura e você olhar e fala assim, ela tem competência, ela é capaz, mas ela se sente insegura. Quer dizer, não há nada que ela possa objetivamente olhar e identificar como sendo da insegurança, que justifica aquela insegurança. Só que, se ela vem trazendo no seu psiquismo, ao longo de várias vidas, situações onde ela se sentiu incapaz, ou com os recursos que ela teve, numa vida passada, por exemplo, ao enfrentar uma dificuldade, ela sucumbiu àquela dificuldade, teve um resultado muito negativo, teve um desfecho trágico, ela pode então manter no seu psiquismo uma associação de que ela não é capaz de superar uma dificuldade. E fazendo então com que isso, apesar de inconsciente, na hora que enfrenta uma dificuldade, o que ela vai pensar? Eu não sou capaz. Eu tenho observado na minha prática, até porque focalizo dessa forma, esse entendimento, que a maioria desses quadros de insegurança mais sistematizado, mais cristalizado, eles vêm de experiências seguidas, às vezes, de vida passada, onde a gente confirmou essa crença de que nós não somos capazes. Então, é essa sensação de incapacidade que faz, de fato, com que a gente, e confirmando ao longo de algumas vidas, que a gente tenha uma impressão vaga de que a gente não vai ter recurso suficiente, fazendo então com que a gente se recolha. Mas, na verdade, a vida está nos colocando exatamente para que a gente desenvolva essa autoconfiança, desenvolva os recursos e possa, então, enfrentar as dificuldades e superá-las, porque nós estamos aqui para crescer. Nós estamos nessa vida para poder superar as nossas dificuldades, ampliar os nossos recursos e desenvolver cada vez a nossa capacidade, não só intelectual, mas principalmente emocional e espiritual. Bom, nós vamos estar encerrando hoje o nosso programa. Eu queria agradecer a todos vocês, eu adorei esse formato, nós provavelmente vamos repetir esse formato, onde desde cedo a gente começa então a responder a sua pergunta e torna então a nossa interação, acho que bem mais próxima. É um prazer sempre muito grande estar com vocês. Se quiserem repetir, ver novamente, ele vai estar mais tarde disponível no TV Nova Luz e também no canal do YouTube do Milton Menezes, onde você pode então acessar todos os programas anteriores. Eu quero desejar a vocês uma ótima semana, muita paz e até o nosso próximo programa Consciência e Transformação.